A pergunta que tinha aqui, que o pessoal enviou muito, você acha que o Trump atacará o Brasil? Não é uma ofensiva ao Brasil. Não é o Brasil, exatamente. Tem que trazer diferença. Existe dois Brasis, digamos assim, né? O Brasil do bem, que somos nós, o povo, e o Brasil dos que, digamos, sequestrar o Brasil, roubar o Brasil de nós, que nós somos, por direito, os donos do Brasil. Então, quem são esses grupos? Esses grupos armados, PCC, PCV, de São Paulo, né? Esses grupos, na Foz do Iguaçu tem muitos ali, tem o RA, tem o RESBO, né? E tem todos esses grupos ali que são grupos infiltrados no Brasil. Esses infiltrados, eles estão também guardando equipamento, guardando armamento, para num devido momento eles virem em ação e fazer atos malignos contra a população. Foi estourado agora, nessa semana também, um grupo desses que tinha um depósito de artefatos bélicos aí, que iriam estourar numa grande cidade. Então, os americanos estão monitorando tudo isso através do Paraguai. Estão com muitas tropas ali no Paraguai, porque no Brasil não poderia ser certificados aqui. Eles estão ali só esperando o dia D para entrar aqui e fazer a limpeza. Ele já sabe o alvo de todo mundo. E não adianta esconder, não adianta trocar de lugar, porque o satélite está monitorando, né? Ele sabe que é aqui, aí tirou para lá, o satélite vai ver. Ou seja, não adianta se esconder. É game over para essa turma aí. Trump capturando ditadores. Pois é, Dita. Todos os governos ilegítimos do mundo cairão. Todos os governos que não foram através do voto lícito, né? Que a maioria dos votos nunca é lícito. Existem as tais caixinhas mágicas que elas são feitas justamente para encobrir essa suposta votação. Então, todos os governos que não são do bem, e eu diria até todos os governos da canhota do mundo, vão cair. Vão cair, porque não é possível mais. O que o Trump está fazendo? As pessoas têm que entender que ele também é um servo, é um laranja de um organismo superior a ele, que a gente não sabe quem é, mas é a Aliança da Terra. Então não é ele que está fazendo, é um grupo superior a ele que está vindo aqui nos países do Narcopó para tirar esses governos ilegítimos, porque a gente vai ter agora uma América livre, de cima até baixo, uma Europa livre e também os demais continentes livres. Então não é possível que dentro das novas instruções que vem agora, que elas se chamam Basileia 3 ou ISO 20022, exige, que não é só para os bancos também, exigem que as leis sejam límpidas, claras e não haja nenhum tipo de governo corrupto. Então todos os governos corruptos vão ter que cair. É Brasil, é Nicarágua, é México também, né? A Cláudia Sheinbaum. A Colômbia, o Petro está se aliando aos Estados Unidos, não foi ainda atacado, ele está entregando e tal, mas não sei se vai ficar só nesse terreno. Venezuela já foi, né? Irã já está acontecendo. Todos os governos ligados ao pó e essas situações malignas. Então o que a gente está vendo agora é a queda controlada do que a gente chamava, né, do grupo de domínio, da grande pirâmide do mal, que era a pirâmide planetária que dominava esses grupos abaixo. Então uma elite domina um grupo abaixo, abaixo, até chegar no povo, né? A tal da pirâmide de poder. Então, esses grupos da ponta da pirâmide estão caindo à nossa vista e não vão durar muito. Eu tenho notícia também, uma notícia bombástica que eu trago aqui para vocês em primeira mão, que segundo a informação que eu recebi, o George Soros já estaria em prisão domiciliar e o filho dele fugiu para Dubai. Essa informação que eu recebi há poucos minutos atrás, não confirmada, evidente, mas o filho dele, que era o todo-poderoso lá, deu no pé, mas provavelmente vai ser pego lá em Dubai também. Ele esteve no Brasil, tá? Tempo atrás, no Brasil. É um rapaz de óculos, mais jovem assim. E o pai dele, que é o tio Soros, que é o pai de todas essas confusões, ele é o fomentador de toda essa problema no mundo, né? Aquele que trabalhava com o lado obscuro da força, ele já está em prisão domiciliar no seu lar. Evidente que ninguém vai falar isso, né? Até porque causariam um rombo, uma ruptura e até uma retaliação da outra parte. Mas a informação que eu recebi agorinha é que ele já está sendo detido e já outro que está sendo eliminado, né? Então, aos poucos, todo mundo está sendo eliminado. Todos os líderes e governos que trabalhavam para as sombras serão eliminados, sem exceção, todos e seus subordinados. Então, depois tem a primeira andar, depois tem o segundo andar, né? E eu acho que tem até o terceiro andar. Todos que trabalhavam como laranjas desses membros aí vão ser responsabilizados.
Não vai sobrar um. Luciano, fale sobre esse bombardeio que o Trump está fazendo aos navios de petróleo. E seguindo a pergunta, o pessoal está muito preocupado com os combustíveis, se vai ter alta, se vai ter escassez. Pois é, Fernando, ali no Estreito de Hormuz, que foi fechado hoje pelo Irã, eles estão ameaçando, só que eles não têm mais barcos, a marinha deles se foi, né? Eles perderam todos os barcos, lanchas, tudo, eles só tem caiaque lá. Mas eles têm ainda as minas. E a mina é um problema porque ela não consegue ser detectada facilmente. Então a mina, ela não fica boiando na água, assim como a gente imagina, né? A mina, ela é presa de alguma maneira, ela fica mais para baixo. E ela tem algumas minas inteligentes que elas procuram alvos determinados e se aproximam do navio e estouram no casco, o navio vai ao fundo. Então o problema agora são essas minas aí e possíveis foguetes que eles podem lançar ainda de bunkers, né? Mas isso tudo está sendo atenuado pelos Estados Unidos, de forma que hoje os Estados Unidos afundou, parece que 2 navios iranianos comerciais que estavam largando minas, né? Então eles estão se disfarçando agora de navios comerciais, né? Petroleiros ou algo. Então os Estados Unidos ele tomou posse já do Estreito de Hormuz, não vai permitir que seja fechado, mas existe risco ainda dessas minas causarem algum dano. E se caso uma mina dessa pegar um navio grande e esse navio por acaso afundar, vai ser uma alta gigantesca nos preços dos combustíveis pelo mundo afora. Então a gente tem que acompanhar de pertinho. Eu acredito que vai ter um momento bem caótico, que ainda vai causar uma grande alta nas gasolinas e diesel, especialmente diesel, né? Então acreditamos que se os Estados Unidos não conseguir varrer todas essas minas que ali estão, e essas minas elas são muito perigosas, porque elas são pequenas, né? Mas de grande poder letal, e eles estão fazendo a varredura agora, né? Vamos aguardar que eles consigam fazer isso, porque o Irã como país praticamente não existe mais, né? Toda a sua força militar foi extinta, não tem marinha, não tem aeronáutica, os soldados foram também. Então o que tem lá é um bando de fanáticos que tem ainda alguns foguetinhos escondidos embaixo do porão, né? Que podem fazer algum mal, assim, mas não mais do que isso, né? Mas essa parte dos preços, sim, vai ter uma grande elevação. E o Brasil poderia ser autossuficiente de petróleo. Ele não é por má vontade política, porque nós exportamos um segmento do petróleo e importamos outro. Não sei exatamente qual é que a gente exporta e importa. A gente exporta uma parte bruta e importa uma parte refinada, que poderia ser feito aqui tranquilamente. E só não é por má vontade política. Então nós seríamos autossuficientes em petróleo desde muito tempo, né? Veja só como o Brasil é lesado, né? E nós temos autossuficiência nesses produtos e a gente se obriga a depender de coisas internacionais, né? Então estaríamos isentos agora se não fosse essa má vontade política, que felizmente deve terminar em breve com a queda desse atual sistema de governo. O cenário está sendo preparado? O cenário está sendo preparado. Hoje o Elon Musk colocou um post no X dele, dizendo assim, tudo que estamos vendo é preparação para algo que está por vir, né? Botou exatamente nessas palavras aí. E o Trump reforça isso. Então, a gente está se preparando para um cenário bastante confuso e turbulento que virá. Eu não digo que seja ruim, não é que seja ruim, ele é turbulento, é diferente. Ruim não vai ser ruim para nós, povo, vai ser ruim para eles, os maus, né? Mas vai ser turbulento para toda a humanidade. Então, o que isso revela, né? Falsas notícias de conflitos mundiais, falsas notícias de estouros e explosões e cogumelos aí mundo afora, né? Nuclear. E eles vão avisar isso. É uma falsa narrativa de uma terceira G mundial, porque o sistema se alimenta do medo. O sistema necessita do medo para que as pessoas doem a sua energia, para que o medo realimente o sistema e ele vai se retroalimentando e vai crescendo. Então, quando as pessoas não têm mais medo de nada, né? Aí o sistema vai murchando. Então eles têm que todo dia manter um medo. Novo medo, vai subir a gasolina. Novo medo, vai estourar um negócio, vai estourar, vai faltar petróleo. Então medo e povo, nossa, né? E dando energia vital para essa turma do mal. Então se a gente não entrar muito nessa paranoia do medo que a TV passa, e a TV ela tem essa função específica de passar medo, né? Tanto que no nosso canal que a gente faz, e aqui também, nós passamos as notícias, mas não com enfoque em medo, enfoque em saber que as coisas estão andando de maneira como eram previstas, que é necessário uma agitação, mas depois disso vai ter a parte boa, né? Então a gente não tem que ter medo, não temos que se ligar muito na mídia tradicional, se ligue mais nas notícias que você vê no nosso canal, que são fontes, que eu tenho acesso a fontes
que o povo, a maioria, não tem. A gente tem acesso a fontes que vêm dos Estados Unidos, jornais e informativos que falam o que realmente está acontecendo atrás dos bastidores, né? Que a TV é toda comprada. Então vocês esqueçam um pouco a mídia tradicional, venham se informar aqui no Matrix Podcast, nos nossos vídeos. Temos vídeos diários aí, eu tenho feito shorts e cortes muito bons aqui do Matrix, até parabenizar a sua equipe aí que está fazendo cortes muito assim, profissionais mesmo. E a gente está dando notícias do que está acontecendo, né? A volta dos que não foram, a partida dos que nem saíram. Então a gente está dando informações que vão ser reais, vai ser concretizado em breves tempos. Então, se a pessoa acredita, ótimo, você estará bem informado. Se acredita na mídia tradicional, você está sendo enganado e não sabe, né? Então, é melhor você fazer um balanço aí, ver para quem que está sendo a sua fonte de informações. A mídia marrom ou a mídia alternativa, como nós estamos falando aqui, né? Você faz essa escolha, mas também arque com as consequências. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço!